também a nos fazer essas comparações pela experiência que tem o cientista político e CEO da Arco Advice, Murilo de Aragão, se junta a nós nessa cobertura especial, repercutindo os últimos acontecimentos, toda esse terrível domingo em Brasília. Murilo, boa noite. Vou pegar o gancho que minha colega Muriel deixou aqui, desses paralelos do que a gente viu acontecer, da radicalização extremada nos Estados Unidos, que levou à invasão do Capitólio, no momento que seria mais ou menos comparável ao 12 de dezembro, que foi o dia da diplomação do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A gente teve aqueles episódios de vandalismo, mas em uma escala nem um pouco comparável à de hoje, na mesma Brasília, com carros sendo incendiados, e agora uma demonstração de organização, de capacidade de mobilização de pessoas dispostas ao maior dos absurdos, que é depredar as 3 sedes dos 3 poderes da República. Murilo, mais uma vez, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Yuri, boa noite, Muriel. É evidente que a gente tem que comparar o que aconteceu hoje no Brasil com o que aconteceu no Capitólio em Washington, quando da derrota de Donald Trump. Eles têm um ponto em comum, que é o inconformismo com o resultado das urnas e o apelo a soluções de violência, como verificada hoje aqui na capital federal, em Brasília. Então, só temos que lamentar e acreditar que as instituições e a democracia vão resistir a este episódio, que é um episódio que traz tanto dúvidas com relação à omissão, né, de autoridades com relação ao tema, né, a própria movimentação política que já era anunciada nas redes sociais, quanto com relação à própria competência em se defender os prédios públicos em Brasília. São 2 questões que ficam evidenciadas no lamentável incidente ocorrido hoje. Agora, devemos dizer, por outro lado, que não tem um caráter institucional, não há um risco de ruptura das instituições brasileiras, porque, como a pesquisa mostrou hoje, a pesquisa feita hoje, sobre o apoio do Brasil à democracia, ele é evidente e que nós, brasileiros, desejamos que a democracia prossiga, independente desses episódios lamentáveis que tenham ocorrido hoje. Obrigada, Murilo. A gente está vendo essas imagens. Quero só confirmar se essas imagens são ao vivo ou se elas estão recuperadas. Portanto, são imagens recuperadas. Essa confusão que acontecia bem na entrada da Esplanada dos Ministérios já foi dissipada. Esses criminosos que invadiram a Praça dos 3 Poderes, depredaram grande parte do patrimônio público. Eles já saíram, eles foram expulsos dessa parte, desse espaço. A gente segue, inclusive, com o Murilo, repercutindo tudo o que aconteceu neste domingo e também Caio Junqueira vem participar dessa conversa, ele vai logo trazer novas informações, novas apurações. E Murilo, eu queria muito saber a sua avaliação, a gente fala sobre omissões de agentes públicos, quero que você fale sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que esperou quase 7 horas depois do começo dessa invasão na Praça dos 3 Poderes. Ele se manifestou, mas em nenhum momento desse manifesto, pelas redes sociais, pelo Twitter, ele repudiou os atos. O que ele fez, basicamente, foi falar que o que aconteceu hoje foi uma exceção à regra. Qual que é a sua avaliação, Murilo? Bom, ele tentou se afastar do episódio, né, do episódio ocorrido hoje, tentou se descolar do que ocorreu com uma declaração tímida. Deveria ter sido mais enfático em defender a integridade do patrimônio público, do Palácio do Planalto, do Palácio do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Enfim, então não é uma declaração que seja considerada adequada para o momento político que nós estamos vivendo e que, de certa forma, chegou um pouco tarde frente ao que ocorreu. A gente vai chamar agora, Murilo, o Caio Junqueira. Caio, o Murilo está aqui te ouvindo na escuta, pode fazer a pergunta para ele. Não, eu queria só antes, Yuri, poder comentar e ouvir também um pouco o que o Murilo acha, porque a minha percepção é de que a agenda política do país muda a partir de hoje. Se até hoje de manhã, pelo menos, a gente estava discutindo os rumos da política econômica, amanhã teria uma coletiva, provavelmente, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para debater o novo salário mínimo, o caso da Daniela Carneiro, né?
o envolvimento dela ali, a proximidade dela com milicianos, a partir de agora, pelo menos a minha percepção, isso eu queria ouvir o Murilo, é de que a agenda do país mudou, a agenda do governo mudou, a agenda do Estado brasileiro mudou, né? A agenda dos 3 poderes muda a partir de hoje, num episódio que, a meu ver, talvez seja dos mais relevantes aí, de toda a história do país, né? Nós nunca vimos o que nós vimos hoje. A agenda é outra agora, né, Murilo? Caio, sem dúvida, esse fato que é inédito, né, inusitado e terrível da história do Brasil, nunca aconteceu alguma coisa com essa dimensão, né, o ataque simultâneo aos 3 prédios, né, ou seja, um ataque às instituições brasileiras, vai deixar uma cicatriz profunda no sistema político nacional e traz repercussões muito graves, repercussões políticas, repercussões eleitorais, repercussões legislativas. E como você bem disse, a agenda que estava voltada para o debate da política econômica tem agora a prevalência da defesa da democracia. E, evidente, com a convocação extraordinária do Congresso Nacional para concluir o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, teremos outros desdobramentos, como provavelmente a instalação de alguma CPI no Congresso Nacional, o aprofundamento das investigações que já ocorrem no Supremo Tribunal Federal em relação a fake news e a ataques à democracia, o uso de redes sociais, enfim, para disseminar mensagens de ódio. Tudo isso ganha uma relevância maior nesse momento. E no final das contas, termina tirando um pouco um peso, né, que existia sobre o debate da política econômica. Continuará a ser importante, evidente, porque o mercado vai continuar a funcionar amanhã, provavelmente afetado pelos acontecimentos de hoje, mas, sem dúvida, a defesa da democracia e a investigação dos fatos que ocorreram hoje aqui em Brasília vão tomar uma prioridade significativa no debate político de agora, Caio. Murilo, deixa eu aprofundar esse ponto que você... Desculpa, só aprofundar esse ponto que você tocou, da repercussão que pode ter amanhã na abertura dos mercados e o quanto podemos ter um ambiente ainda mais volátil em função de toda a mobilização que esses grupos ainda conseguem fazer. A gente tem informação de que muitos deles estão voltando para a frente de alguns dos quartéis generais, não só de Brasília, mas Brasil afora. Até que ponto a permanência dessa mobilização desses grupos, o financiamento desses grupos, tem um impacto não só em toda a preocupação que todos nós temos no funcionamento da nossa democracia, mas também na questão econômica, o quanto isso pode, inclusive, afetar a expectativa dos agentes econômicos que eventualmente quisessem aportar dinheiro no Brasil e vão preferir aguardar a estabilização desse contexto. Sem dúvida, esse é um ponto de reflexão. Hoje mesmo eu já recebi ligações de investidores, de empresas estrangeiras, de fundos de investimento que queriam saber qual é a extensão do que está ocorrendo no Brasil. Porque todo investidor, seja ele especulativo ou investidor direto, investidor de empresas, ele quer ter previsibilidade, ele quer olhar o cenário e ter uma mínima certeza do que vai acontecer, e, em especial com relação ao respeito às regras, o respeito à segurança jurídica e o respeito às instituições. Quando ocorre um movimento como esse, da gravidade que ocorreu em Brasília neste domingo, é evidente que há um temor com relação à solidez das nossas instituições. Mas as respostas foram claras e acredito que o mercado e os investidores vão entender que a democracia brasileira não está em risco. Mas, sem dúvida, enquanto isso não ficar claro, enquanto não se tiver uma noção exata da extensão do que ocorreu, do envolvimento de autoridades, do envolvimento de forças políticas e dos riscos que eventualmente podem trazer ao sistema, fica uma dúvida sobre a solidez da democracia brasileira. E o estrangeiro, como não tem, vamos dizer, uma familiaridade maior com as instituições, com o funcionamento da política brasileira, pode ter uma atitude mais cautelosa. É bom lembrar que houve um movimento de aposta no Brasil após a eleição de Lula, principalmente porque o investidor estrangeiro via que o resultado ia ser respeitado, porque o Brasil ia cuidar melhor do meio ambiente, questões que são de interesse do investidor estrangeiro, principalmente do investidor moderno,
no mundo dos investimentos hoje, e o ataque às instituições traz uma certa dúvida. Acho que o mercado vai sofrer amanhã, mas com o tempo ele volta a entender que a democracia no Brasil é sólida e resistirá ao que aconteceu hoje. Yuri. Nós conversamos com o cientista político e CEO da Arco Advice, Murilo de Aragão. Murilo, muitíssimo obrigada pela participação aqui. Uma boa noite para você e um bom começo de semana também. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos.